O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1. Kandava da Aparva. Capítulo 230. O fogo continua. Maya é protegido. Vaisampayana disse: então os habitantes da floresta de Kandava, os Danavas e Rakshasas, e nagas e lobos e ursos, e outros animais selvagens, e elefantes com têmporas fendidas, e tigres, e leões de jubas e veados e búfalos a centenas, e aves, e várias outras criaturas, assustadas pelas pedras caindo e extremamente ansiosas, começaram a fugir em todas as direções. Elas viram a floresta queimando por toda parte, e Krishna e Arjuna também prontos para abatê-los com suas armas. Assustadas pelos sons terríveis que eram audíveis lá, aquelas criaturas perdiam seu poder de movimento. Vendo a floresta queimando em inúmeros lugares e Krishna também pronto para golpeá-las com suas armas, todas elas davam rugidos terríveis. Com aquele clamor terrível, como também com o rugido do fogo, todo o firmamento ressoou, por assim dizer, com a voz de nuvens portentosas. Queixava de cor escura e braços poderosos, para efetuar sua destruição, arremessava nelas seu grande e feroz disco resplandecente com sua própria energia. Os habitantes da floresta, incluindo os Danavas e os Rakshasas, atingidos por aquela arma, eram cortados em centenas de pedaços e caíam na boca de Agni. Mutilados pelo disco de Krishna, os Asuras ficavam lambuzados de sangue e gordura e pareciam nuvens noturnas. E, ó Bharata, aquele da linhagem Vrishni se movia ágil com a própria morte, matando pisachas e aves e nagas e outras criaturas aos milhares. O próprio disco, repetidamente lançado das mãos de Krishna, o destruidor de todos os inimigos, voltava para as suas mãos depois de massacrar incontáveis criaturas. A face e a forma de Krishna, aquele espírito de todos os seres criados, se tornaram aterradores de ver enquanto ele estava assim empenhado na matança de pisachas, nagas e rakshasas. Ninguém entre os celestiais, que tinham se reunido lá, podia vencer Krishna e Arjuna em batalha. Quando os celestiais viram que eles não podiam proteger aquela floresta do poder de Krishna e Arjuna por extinguir aquele incêndio, eles se retiraram de cena. Então, o monarca, aquele de 100 sacrifícios, Indra, vendo os imortais retrocederem, ficou cheio de alegria e aplaudiu Krishna e Arjuna. E quando os celestiais desistiram da luta, uma voz incorpórea, profunda e alta, dirigindo-se àquele de 100 sacrifícios, disse: teu amigo Takshaka, o chefe das cobras, não foi morto. Antes do incêndio começar em Kandava ele foi para Kurukshetra. Saibas por minhas palavras, ó Vasava, que ninguém é capaz de vencer Vasudeva e Arjuna em batalha. Eles são Nara e Narayana, aqueles deuses antigos conhecidos. Tu sabes qual é a energia e qual é a bravura deles. Invencíveis em batalha, aqueles melhores dos rishis antigos são invencíveis em todos os mundos. Eles merecem a adoração mais reverente de todos os celestiais e asuras, de yakshas e rakshasas e gandharvas, de seres humanos e kinnaras e nagas. Portanto, ó Vasava, cabe a ti sair daqui com todos os celestiais. A destruição de Kandava foi ordenada pelo destino. Então o chefe dos imortais, verificando que as palavras eram verdadeiras, abandonou sua ira e ciúmes, e voltou para o céu. Os habitantes do céu, o monarca, vendo o ilustre Indra abandonar a luta, o seguiram com todos os seus soldados. Então aqueles heróis, Vasudeva e Arjuna, quando viram o chefe dos celestiais se retirar acompanhado por todos os deuses, deram um rugido leonino. E, o monarca, Keshava e Arjuna, depois de Indra ter deixado a cena, ficaram extremamente contentes. Aqueles heróis então destemidamente ajudaram na queima da floresta. Arjuna dispersou os celestiais como o vento espalha as nuvens, e matou com chuvas de suas flechas inúmeras criaturas que morarão em Kandava. Mortas pelas flechas de Arjuna, nenhuma entre as incontáveis criaturas podia escapar da floresta ardente. Longe de lutarem com ele, nenhuma nem mesmo entre as mais fortes criaturas reunidas lá podia olhar para Arjuna, cujas armas nunca eram infrutíferas.
às vezes perfurando-se em criaturas com uma seta e às vezes uma única criatura com 100 setas, Arjuna se movimentava por lá em seu carro. As próprias criaturas, carentes de vida, começaram a cair na boca de Agni, o deus do fogo, como se tivessem sido derrubadas pela própria morte. Nas margens de rios, ou em planícies irregulares ou em crematórios, aonde quer que fossem, as criaturas, que viviam em Kandava, não encontravam alívio, pois onde quer que elas procurassem refúgio lá, elas eram afligidas pelo calor. E hostes de criaturas rugiam de dor, e elefantes e veados e lobos soltavam gritos de aflição. A esse som os peixes do Ganges e do mar, e as várias tribos de Vidyadharas que moravam naquela floresta, todos ficaram aterrorizados. Ó tu de braços poderosos, ninguém podia nem olhar para Arjuna e Janardana de cor escura, quanto mais lutar com eles. Ari matava com seu disco aqueles Rakshasas e Danavas e Nagas que avançavam nele em bandos. De corpos enormes, suas cabeças e troncos eram cortados pelo rápido movimento do disco, e privados de vida eles caíam no fogo ardente. Satisfeitas com grandes quantidades de carne, sangue e gordura, as chamas se ergueram até uma grande altura sem uma ondulante espiral de fumaça. Uttasana, o deus do fogo, com olhos ardentes e acobreados, e língua flamejante e boca larga, e os cabelos no topo de sua cabeça todos ígneos, bebendo, com a ajuda de Krishna e Arjuna, aquele rio como néctar de gordura animal, ficou cheio de alegria. Imensamente satisfeito, Agni derivou muita alegria. E ocorreu que o matador de Madhu de repente viu um asura de nome Maya escapando da residência de Takshaka. Agni, tendo Vayu como seu condutor, assumindo um corpo com cabelos emaranhados na cabeça, e rugindo como as nuvens, perseguiu Asura, desejoso de consumi-lo. Vendo Asura, Vasudeva ficou com sua arma erguida, pronto para derrubá-lo. Vendo o disco erguido e Agni perseguindo por trás para queimá-lo, Maya disse: corre para mim, ó Arjuna, e me protege. Ouvindo sua voz aterrorizada, Arjuna disse: não temas. Aquela voz de Arjuna, ó Bharata, pareceu dar a Maya sua vida. Como o filho piedoso de Pritha disse a Maya que não havia nada a temer, aquele da linhagem da Zara não mais desejou matar Maya, que era o irmão de Namushi, e Agni também não o queimou. Vaisampayana continuou, protegido de Indra por Krishna e Partha. Agni, dotado de grande inteligência, queimou aquela floresta por 15 dias. E enquanto a floresta queimava, Agni poupou apenas 6 de seus habitantes, Asvasena, Maya, e 4 aves chamadas Sargakas. Capítulo 231. 4 aves, filhos de Mandapala, escapam. Janamejaya disse: ó Brahmane, conta-me porque quando aquela floresta queimou daquela maneira Agni não consumiu as aves chamadas Sargakas. Tu citaste, ó Brahmane, o motivo de Asvasena e do Danava Maya não terem sido consumidos. Mas tu não disseste até agora qual foi a causa da fuga dos Sargakas. A fuga dessas aves, ó Brahmane, me parece surpreendente. Nos dize por que eles não foram destruídos naquela conflagração terrível. Vaisampayana disse: ó destruidor de todos os inimigos, eu te direi tudo quanto a um motivo pelo qual Agni não queimou aquelas aves durante a conflagração. Havia, ó rei, um grande rishi conhecido pelo nome de Mandapala, conhecedor de todos os shastras, de votos rígidos, dedicado ao ascetismo, e o principal de todos os homens virtuosos. Seguindo o mesmo caminho dos rishis que tinha parado seu fluido viril, aquele asceta, o monarca, com todos os sentidos sob controle total, se dedicava ao estudo e à virtude. Tendo alcançado as margens opostas do ascetismo, ó Bharata, ele deixou sua forma humana e foi à região dos Pitris. Mas indo para lá ele fracassou em obter o esperado fruto de seus atos. Ele perguntou aos celestiais que estavam sentados ao redor do Rei dos Mortos quanto à causa de seu tratamento, dizendo: por que essas regiões se tornaram inalcançáveis para mim, regiões que eu pensei que tinham sido alcançadas por mim pelas minhas devoções ascéticas? Eu não realizei aqueles atos cujos frutos são essas regiões? Ó habitantes do céu, me digam por que essas regiões estão fechadas diante de mim.
Eu farei o que me dará o fruto das minhas penitências ascéticas. Os celestiais responderam: saibas, ó Brahmane, daqueles atos e coisas por causa dos quais os homens nascem devedores. Sem dúvida, é por ritos religiosos, estudos segundo a lei, e progenie que os homens nascem devedores. Essas dívidas são todas pagas por meio de sacrifícios, ascetismo e prole. Tu és um asceta e também realizaste sacrifícios, mas não tens nenhuma prole. Essas regiões estão fechadas para ti somente por falta de filhos. Gera filhos, portanto. Tu então desfrutarás de diversas regiões de felicidade. Os Vedas declaram que o filho resgata o pai de um inferno chamado Put. Então, o melhor dos Brahmanes, esforça-te para gerar prole. Vaisampayana continuou. Mandapala, ao ouvir as palavras dos habitantes do céu, refletiu como melhor ele poderia obter o maior número de prole dentro do mais curto período de tempo. O Rishi, depois de reflexão, compreendeu que de todas as criaturas somente as aves eram abençoadas com fecundidade. Assumindo a forma de um Sargaka, o Rishi se uniu como uma ave fêmea da mesma espécie chamada pelo nome de Jarita. E ele gerou nela 4 filhos que eram todos narradores dos Vedas. Deixando todos aqueles seus filhos com sua mãe naquela floresta, enquanto eles ainda estavam dentro dos ovos, o asceta foi até outra esposa chamada pelo nome de Lapita. E, ó Bharata, quando o sábio exaltado partiu pela companhia de Lapita, movida por afeição por sua prole, Jarita ficou muito zelosa. Embora abandonados por seu pai na floresta de Kandava, Jarita, ansiosa em seu afeto por eles, não pôde abandonar sua prole, aqueles bebês rishis envolvidos em ovos. Movida por afeição materna, ela criou aquelas suas crianças, ela mesma adotando as ocupações apropriadas para sua própria espécie. Algum tempo depois o Rishi, ao vaguear por aquela floresta na companhia de Lapita, viu Agni vindo em direção a Kandava para queimá-la. Então o Brahmane Mandapala, sabendo da intenção de Agni e se lembrando também de que seus filhos eram todos jovens, movido pelo medo, agradou ao deus do elemento ardente, aquele regente do universo, dotado de grande energia. E ele o fez, desejando falar em favor de sua prole implume. Dirigindo-se a Agni, o Rishi disse: Tu és, o Agni, a boca de todos os mundos. Tu és o carregador de manteiga sacrificial. O purificador, de todos os pecados, tu te moves invisível com o corpo de todas as criaturas. Os eruditos falam de ti como um, e também como possuidor de natureza tripla. Os sábios realizam seus sacrifícios diante de ti, tomando-te como composto de 8 bocas. Os grandes rishis declaram que este universo é criado por ti. Ó tu que te alimentas da manteiga sacrificial, sem ti todo este universo seria destruído em um único dia. Reverenciando-te, os Brahmanes, acompanhados por suas esposas e filhos, vão para eternas regiões obtidas por eles pela ajuda dos seus próprios atos. O Agni, os eruditos te descrevem como as nuvens nos céus carregadas de relâmpagos. O Agni, as chamas manifestadas por ti consomem a todas as criaturas. Ó tu de grande esplendor, este universo é criado por ti. Os Vedas são tua palavra. Todas as criaturas, móveis e imóveis, dependem de ti. A água primeiramente depende de ti, assim como todo este universo. Todas as oferendas de manteiga clarificada e oblações de comida aos pitris são colocadas em ti. Ó Deus, tu és o consumidor, tu és o criador e tu és o próprio Vrihaspati, em inteligência. Tu és os gêmeos Asvins, tu és Surya, tu és Soma, tu és Vayu. Vaisampayana continuou, o monarca, assim louvado por Mandapala, Agni foi gratificado por aquele rishi de energia incomensurável, e o deus, bem satisfeito, respondeu: qual bem eu posso fazer para ti? Então Mandapala com as palmas unidas, disse ao carregador da manteiga clarificada: quando tu queimares a floresta de Kandava, poupa os meus filhos. O ilustre portador de manteiga clarificada respondeu: que assim seja. Foi por isso então, o monarca, que enquanto consumia a floresta de Kandava, ele não efetuou a destruição dos filhos de Mandapala. Capítulo 232. 4 aves pequenas e a mãe.
Vaisampayana disse: quando o fogo resplandeceu na floresta de Kandava, as aves bebês ficaram muito aflitas e angustiadas. Cheias de ansiedade, elas não viram quaisquer meios de fuga. Sua mãe, a desamparada Jarita, sabendo que eles eram jovens demais para fugir, estava cheia de tristeza e lamentou alto. E ela disse: ó, a terrível conflagração, iluminando todo o universo e queimando a floresta, se aproxima de nós, aumentando a minha dor. Esses bebês de mente imatura, sem penas e pés, e o único refúgio dos nossos ancestrais falecidos, me afligem. Ó, o fogo se aproxima, espalhando medo por toda parte, e lambendo com sua língua as árvores mais altas. Mas as minhas crianças em plumes são incapazes de efetuar sua fuga. Eu mesma não sou capaz de escapar levando todos eles comigo. Nem sou capaz de abandoná-los, pois meu coração está aflito por sua causa. Quem entre os meus filhos eu deixarei para trás, e quem eu levarei comigo? Que ato eu devo fazer agora que seja compatível com o dever? O que também vocês, meus pequenos filhos, acham? Eu, mesmo por reflexão, não vejo nenhum meio de fuga para vocês. Eu cobrirei vocês com minhas asas e morrerei com vocês. Seu pai cruel me deixou algum tempo atrás, dizendo: deste Jaritari, porque ele é o mais velho dos meus filhos, a minha linhagem dependerá. Meu segundo Sarisrika gerará prole para o desenvolvimento da linhagem dos meus antepassados. Meu terceiro, Stamvamitra, será devotado ao ascetismo, e o mais jovem, Drona, se tornará o principal dos conhecedores dos Vedas. Mas como esta calamidade terrível nos alcançou, quem eu levarei comigo? Como eu estou privada de bom senso, o que eu devo fazer que seja compatível com o dever? Eu não vejo, pelo exercício do meu próprio julgamento, a fuga dos meus filhos do fogo. Vaisampayana disse, para sua mãe, que se entregava a essas lamentações, os bebês disseram: ó mãe, abandonando a tua afeição por nós, vai para um lugar onde não haja fogo. Se nós formos mortos, aqui tu poderás ter outros filhos. Se tu, ó mãe, fores morta, nós não poderemos ter mais crianças em nossa linhagem. Refletindo sobre ambas essas calamidades, chegou a hora, ó mãe, de tu fazeres o que é benéfico para nossa raça. Não sejas influenciada pela afeição por tua prole, a qual promete destruir a nós e a ti. Se tu te salvares, o nosso pai, que está desejoso de alcançar as regiões de felicidade, poderá ter seus desejos realizados. Ouvindo que os bebês disseram, Jarita respondeu: há um buraco aqui no chão perto desta árvore, pertencente a um camundongo. Entrem neste buraco sem perda de tempo. Vocês então não terão que temer o fogo. Depois que vocês tiverem entrado, eu, ó filhos, cobrirei sua entrada com poeira. Esse é o único meio que eu vejo de escapar do fogo ardente. Então quando o fogo se extinguir eu voltarei para cá para remover a poeira. Sigam esse meu conselho se vocês querem escapar do incêndio. As aves bebês responderam: sem penas nós somos apenas algumas bolas de carne. Se nós entrarmos no buraco, é certo que o camundongo carnívoro destruirá a todos nós. Vendo este perigo à nossa frente, nós não podemos entrar no buraco. Pai, nós não vemos quaisquer meios pelos quais possamos escapar do fogo ou do camundongo. Nós não vemos como o ato de procriação do nosso pai pode ser impedido de se tornar inútil, e como também nossa mãe pode ser salva. Se nós entrarmos no buraco o camundongo nos destruirá, e se permanecermos onde estamos o fogo que percorre o céu nos destruirá. Refletindo sobre ambas as calamidades, uma morte pelo fogo é preferível a uma morte por ser comido. Se nós formos devorados pelo camundongo dentro do buraco, essa morte será certamente ignóbil, uma vez que a destruição do corpo pelo fogo é aprovada pelos sábios.